Quarta sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 25 de março de 2025. Presidência do senhor ministro Cristiano Zanin. Presentes à sessão, os senhores ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonebrão. Abriu-se a sessão às 14 horas e 13 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Declaro aprovada a ata e agora sim chamo ao julgamento a petição 12.100. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para a continuidade do seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Cristiano Zanin, cumprimento nossa decana, ministra Carmen, ministro Fux, ministro Flávio Dino, cumprimento o Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, cumprimento também todos os advogados presentes que ontem sustentaram, Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, Dr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres, Dr. Elmar Novak, Dr. Matheus Milanês, Dr. Celso Vilardi, Dr. César Bittencourt, Dr. Andreu Farias e Dr. José Luiz Oliveira Lima. Presidente, aqui, como iniciamos ontem, trata-se de denúncia em face de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, esses todos por prática de condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deteriorização do patrimônio tombado e em relação a Jair Messias Bolsonaro, essas imputações e também uma imputação específica de liderar a organização criminosa. Como sabemos, presidente, ministra, ministros, nesse momento, a acusação penal realizada pela Procuradoria-Geral da República, que é consubstanciada em uma denúncia, obrigatoriamente, a histórica lição do mestre João Mendes de Almeida Júnior, deve apresentar uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa no sentido de revelar o fato com todas as suas circunstâncias. Ou seja, não só a ação realizada, a ação transitiva, como a pessoa que praticou, os meios empregados, o reflexo, o malefício produzido, os motivos que determinaram aquela conduta, o lugar onde praticou e o tempo em que praticou. Deve demonstrar o corpo de delito da infração penal, indicar razões de convicção e, quando necessário, também apresentar o rol de testemunhas. E por que isso? Porque nesse momento processual, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, deve ser verificado exatamente isso. Se a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República traz a exposição dos fatos criminosos, todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, classificação dos crimes. E cito inúmeros precedentes dessa Corte, do Supremo Tribunal Federal, exatamente no sentido de que a cognição, nesse momento, é uma cognição mais restrita, não é uma cognição exauriente para já se atestar a culpabilidade, até porque nesse momento ainda não houve o contraditório, não houve o exercício por parte da defesa da possibilidade de contestação à prova juntada pela acusação e mesmo da produção de novas provas. Na hipótese em análise, a Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu satisfatoriamente os fatos típicos e ilícitos com todas as suas circunstâncias, dando aos acusados o amplo conhecimento dos motivos e das razões
pelas quais foram denunciados. E isso também é absolutamente essencial nesse momento, que as defesas, na leitura, na exposição pela Procuradoria-Geral da República da denúncia, possam saber exatamente dos fatos pelos quais estão sendo acusados, para que possam exercer o seu direito de defesa. E todos esses fatos, em relação aos 8 denunciados, estão colocados na denúncia, onde se coloque aqui alguns trechos, relembrando que, abre aspas, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Jair Messias Bolsonaro, continua o Procurador-Geral da República, junto com Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram um núcleo crucial da organização criminosa, mesmo tenha havido adesão em momento distinto. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nessa denúncia. Mauro César Barbosa Cid, embora com menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e transmitindo orientações aos demais membros do grupo. A partir desse introito da Procuradoria-Geral da República, a denúncia passa a descrever de forma detalhada, com todos os elementos, expondo de forma compreensível todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, tendo sido coerente a exposição dos fatos, com a descrição amplamente satisfatória dos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, com emprego de violência e grave ameaça, assim como crime de deterioração do patrimônio tombado, permitindo, e volto a insistir aqui, isso é absolutamente essencial, permitindo aos acusados a plena compreensão das imputações. A denúncia tem o tópico inicial da organização criminosa, a denúncia depois vem com os crimes contra as instituições democráticas, coloca, e a denúncia permite assim que os acusados possam se defender de todo o período, e ontem, em várias sustentações, e depois eu detalharei essas questões, em alguns casos, os advogados se referiram a um período, a outro período, exatamente porque a denúncia expôs todo o período. O Procurador-Geral da República coloca, abre aspas, a natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada, que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenados à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposição do governo legitimamente eleito. E a partir daí continua indicando todas as circunstâncias que, segundo a Procuradoria-Geral da República, caracterizam as elementares dos tipos penais imputados. Continua a Procuradoria. A ação coordenada foi a estratégia adotada pelo grupo para perpetrar crimes contra as instituições democráticas, os quais não seriam viáveis por meio de um único ato violento. A complexidade da ruptura institucional demandou um iter criminis mais distendido, em que se incorporavam narrativas contrárias às instituições democráticas, a promoção da instabilidade social, a instigação e cometimento de violência contra os poderes em vigor. A consumação do crime do artigo 359-M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, ocorreu por meio de sequência de atos que visavam romper
a normalidade do processo sucessório. Esse propósito ficou evidente nos ataques recorrentes ao processo eleitoral, na manipulação indevida das forças de segurança para interferir na escolha popular, bem como na convocação do alto comando do Exército para obter apoio militar a decreto que formalizaria o golpe. A organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Objetivo que, buscado com todo empenho e realizações de atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Na sequência, o Procurador-Geral da República descreve também as manobras realizadas em relação à tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal, dizendo, abre aspas, minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos, agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. E permanece a narrativa agora em relação aos crimes do artigo 163, parágrafo único, o artigo narrando exatamente as ações que culminaram no dia 8 de janeiro de 2023. Dessa forma, e aqui é importante se destacar, o que se exige da denúncia, num primeiro momento, é a comprovação da materialidade dos delitos imputados aos denunciados. E a materialidade dos delitos já foi reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal em 474 denúncias, que têm idêntica materialidade. Os mesmos crimes narrados, em que pese a participação diversa de vários denunciados, mas os crimes narrados são os mesmos. E nessas 474 denúncias, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a materialidade desses delitos, já com 251 condenações, 4 absolvições e 219 ações penais em andamento. E essa materialidade foi detalhada anteriormente em meu voto, ou nos meus votos, nos acordos das ações penais 1060, 1502 e 1183, que transcrevo, presidente, aqui no voto. O item 4 da ementa dessas ações penais, coloquei atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e o contexto dos crimes multitudinários. A autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, comprovadas. Invasão do Congresso Nacional, plenário do Senado, em outros casos foi o Supremo, em outros o Planalto, e em alguns os 3, inclusive por grupo autodenominado Patriota, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada, tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E o Supremo aqui reconheceu a materialidade, e no caso específico também a autoria, mas a materialidade
do artigo 359-L. Da mesma forma, em concurso material, o Supremo, nessas 474 denúncias recebidas, reconheceu em concurso material a materialidade do artigo 359-M. Autos antidemocráticos, autor de materialidade do crime de golpe de Estado, comprovadas conduta do réu mediante associação criminosa que, pleiteando, induzindo, instigando a decretação de intervenção militar por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito. Até porque, no primeiro caso, no contexto dos crimes multitudinários, era a abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou atentado principalmente ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, para que essas instituições não pudessem mais atuar. E, além disso, o crime do artigo 359-M, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, ou seja, é o golpe de Estado contra o Poder Executivo. Da mesma forma, reconhecemos a materialidade do crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça e o crime de associação criminosa armada, no artigo 288. A materialidade, portanto, ela está indicada na denúncia. No caso de análise, a Procuradoria-Geral da República imputou os crimes, apontou a materialidade, ficou comprovado, e aqui, presidente, é sempre importante nós recordarmos que os crimes praticados no dia 8 de janeiro, em relação à sua materialidade, não estamos falando em autoria ainda, foram gravíssimos. E todas, na verdade, salvo uma sustentação oral, salvo duas, uma que não tocou no assunto e a outra que disse que foi uma manifestação não armada, todas as demais sustentações orais, independentemente de apresentarem suas defesas, negarem a autoria, todas as demais 6 reconheceram a gravidade dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro. E é muito importante, presidente, nós relembrarmos sempre, porque existe na ciência o que se chama viés de positividade. É comprovado que as pessoas, todos nós, até por uma autoproteção, todos nós temos, os nossos cérebros, temos o viés de lembrar as notícias boas e esquecer as notícias ruins. Aqui é diverso da questão de traumas. Aqui só as notícias mesmo. Esse viés de positividade é o esquecimento das experiências ruins. É uma autoproteção do cérebro. E dia 8 de janeiro de 2023 foi uma notícia péssima para a democracia, para as instituições, para todos os brasileiros e brasileiras que acreditam num país melhor. Mas esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso e esqueçamos que não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas, aparentemente, foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais são agredidos, e o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. E nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. E as pessoas de boa fé que têm
esse viés de positividade, acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé, que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. E aqueles que se esqueceram de boa ou má fé, que houve violência, gravíssima violência contra a pessoa, vão se recordar agora. Há um policial que foi retirado do seu cavalo e agredido covardemente. Os policiais judiciais aqui, nossos, precisaram resistir bravamente, gastaram toda a munição, não letal, obviamente, que não houve autorização para se utilizar munição letal, gastaram todas bombas de efeito moral para não deixar os invasores, os golpistas invadirem esse anexo 2 e destruírem processos sigilosos que são físicos. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. Está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas, ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai... Ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradinho, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. O Congresso Nacional, Palácio do Planalto,
Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia diz. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. Por isso eu não consigo conter. As pessoas filmando, incentivando mais pessoas a ver a resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Por alto! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, a destruição ao patrimônio público. Dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com pedido de intervenção militar de golpe de Estado. E a porra do STF, cara. E a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? E a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Então, as imagens, usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela Procuradoria-Geral da República, desde os acampamentos, pedindo intervenção militar, os atos do dia 12 de dezembro, no dia da diplomação, onde inclusive se tentou invadir a Polícia Federal depois dos fogos, de se colocar fogo em ônibus, no dia das vésperas do Natal, a tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto e na sequência culminando com o que narra a Procuradoria-Geral da República no dia 8 de janeiro. Então, nesse sentido, a denúncia descreve as condutas criminosas, a materialidade e possibilitando que as defesas possam exercer seu amplo direito, porque as ações sucessivas são descritas de forma coerente, clara, circunstanciada, todos os atos que a Procuradoria-Geral da República imputa aos denunciados. Não há, portanto, nenhuma inépcia da denúncia como alegado pelas defesas, porque a descrição fática da denúncia permite o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa, não havendo, me parece, com certeza, nenhuma dúvida da exposição, como eu disse, clara e compreensiva de todos os requisitos exigidos pelo artigo 41. Da mesma forma, está presente a justa causa para a instauração da ação penal. Sabemos que o recebimento da denúncia, além dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, exige o seu recebimento à justa causa previsto no artigo 395-3 do também Código de Processo Penal, a justa causa que deve ser analisada dentro daquele tripé dos seus 3 componentes, a tipicidade, punibilidade e viabilidade. De maneira que a denúncia tem que vir sustentada por um suporte probatório mínimo a indicar a imputação. E esse suporte probatório mínimo deve vir ou com inquérito policial, ou peças de informação, ou mesmo o procedimento de investigação criminal do Ministério Público, instruindo a denúncia com elementos sérios e idôneos que possibilitem ao julgador, seja o juiz de primeira instância, seja essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal,
verifique a possibilidade e a viabilidade da ação penal, para que durante a instrução, e aí sim, somente mediante o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, uma vez recebida a denúncia, possa o tribunal analisar detalhadamente a autoria de cada um dos crimes imputados aos denunciados. Então, eu insisto sempre, o que já foi dito ontem, não só por mim, mas pelo ministro Flávio, na sequência, pelo ministro Fux, pela ministra Carmen, pelo ministro presidente, ministro Zanin, é que o recebimento da peça acusatória não representa análise de culpabilidade de nenhum dos denunciados. O recebimento da peça acusatória depende da materialidade dos crimes, que está comprovada, mas não é uma cognição exauriente dos fatos. É o mero juízo de delibação quanto à existência dos crimes, materialidade e indícios mínimos de autoria. Nesse sentido, a peça acusatória da Procuradoria-Geral da República apresentou, em relação aos 8 denunciados, apresentou os indícios mínimos e razoáveis de autoria que possibilitam a instauração da ação penal e, a partir daí, o contraditório e toda a instrução processual. A Procuradoria apresentou indícios mínimos em relação ao primeiro denunciado, em ordem alfabética, aqui, Alexandre Ramagem Rodrigues, em que pese o doutor Paulo Renato Garcia Sintra ter alegado nas sustentações orais, todas elas muito bem realizadas, que todos nós ouvimos e assistimos com grande atenção, mas as alegações de que somente 3 arquivos de texto não trariam nada novo, porque não seria nada inédito, nada criativo, só uma repetição, disse o doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, abre aspas, seria requentar argumentos velhos. Aqui, como vamos ver, há indícios mínimos de autoria. Também, e essa foi uma das indagações da nossa decana, eminente ministra Carmen Lúcia, e eu fiz questão de pegar a Lei 9.883, de 7 de dezembro de 99, que cria a ABIN, estipula as suas funções. Não é função da ABIN fiscalizar as urnas. Não é função da ABIN investigar ou não a confiabilidade das urnas. Não é função do órgão, não é também órgão jurídico consultor para embasar cumprimentos ou não de decisões do Tribunal Superior Eleitoral, de decisões judiciais. A ABIN jamais pode interferir, na verdade a ABIN não pode interferir em nada, muito menos no Poder Judiciário, muito menos na Justiça Eleitoral. E aqui a Procuradoria-Geral da República detalhou a participação do acusado Alexandre Ramagem Rodrigues dentro dessa estrutura delitiva, apontando, como eu disse, indícios mínimos e razoáveis de autoria. Narra que, à época, era diretor-geral da ABIN, organizou e direcionou mensagens, além de descrever a conduta dessa empreitada. Mensagens e aqui é importante, orientou e produziu mensagens que passaram a ser difundidas em larga escala pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro em julho de 2021 e replicadas utilizando as denominadas milícias digitais nas redes sociais. A partir desse, como diz a Procuradoria-Geral da República, desse alinhamento ideológico, o denunciado Alexandre Ramagem há indícios que devem ser apurados durante a instrução processual penal, que foi um dos responsáveis pela estruturação de uma ação conjunta com a finalidade de preparar uma narrativa a ser difundida pelo ex-presidente da República contra as urnas eletrônicas. A denúncia ressalta ainda, apontando com provas, que o acusado tinha o hábito de documentar as orientações que repassava ao ex-presidente, tendo sido possível identificar as demais ações da organização criminosa
que precederam e prepararam um cenário para o plano de permanência do poder com a ruptura do Estado Democrático de Direito. E aqui, ministros, isso é muito importante, porque todo esse embasamento que vou detalhar agora, todo esse embasamento probatório, com esses indícios fortes de autoria, todo esse arcabouço probatório foi produzido pela Polícia Federal de forma autônoma e independente em relação à colaboração premiada. No final, vou me referir à colaboração, que trouxe a colaboração, e às provas que corroboraram a colaboração. Mas todo esse arcabouço probatório foi produzido a partir de investigação. Nesse